Bom, boa noite a todos e a todas. A gente vai dar início a essa reunião pública, onde a gente convocou, né, e convidou toda a comunidade de banco de dados, para que a gente possa discutir um pouco mais a versão atual do regimento interno da comunidade, e na prática a gente possa ouvir mais vocês, né? Então, a gente tem seguido um processo aí, onde foi feito um trabalho minucioso por um grupo de trabalho, como todos sabem. Depois, o comitê diretivo ou o comitê gestor trabalhou em cima dessa versão e nós conseguimos finalizá-la em maio deste ano e levamos a público para que todos pudessem ler. Fizemos uma live de lançamento do regimento e agora a gente está na fase de finalização. Então, lançamos um formulário onde buscamos obter respostas e sugestões, comentários, mas assim, até onde a gente deixou aberto, que foi até o dia 14 de agosto, nós não obtivemos nenhuma resposta. Então, hoje é o momento da gente ouvir vocês, da gente receber esse feedback, receber sugestões, discutir um pouco, para poder a gente, com base nessa discussão, levar essa versão final para votação no SPBD. Então, nós estamos aqui com a professora Karen Becker, que já está aqui com a gente, e à medida que forem entrando outras pessoas, a gente vai abrindo aí a fala, mas Karen, por favor, fique à vontade, para poder comentar, colocar suas ponderações, suas sugestões, a gente vai fazer uma ata dessa reunião com todas as sugestões. Como vai ficar gravado, eu acho que vale a pena a gente lembrar, talvez quem não se envolva nessas comissões, em particular na Comissão Especial de Bancos de Dados, talvez não tenha ideia do tanto que a gente trabalha. E a ideia desse regimento, e trabalho incansavelmente, e realmente falta braço. Eu passei 2 anos na comissão, meio que a gente fica de ressaca depois, né? Porque o trabalho é bastante intenso pela comunidade. Mas aí, dentro dessa quantidade enorme de coisas que a gente acaba fazendo, a gente se perguntou, então, ok, qual é o papel, qual é o escopo das nossas atividades, quem faz o quê? Não porque a gente não queira trabalhar, porque as demandas elas vão aumentando bastante. Então, acho que cabe a gente lembrar o motivador desse regimento. O motivador do regimento, da iniciativa de fazer um regimento, foi que a gente não estava entendendo todas as demandas que estavam chegando para a gente, se elas estavam no nosso escopo e como tratá-las, porque é um grupo muito relativas à disseminação de banco de dados no Brasil, uma função muito política, uma função também de atuação junto à SBC, junto à CAPES. A gente vive avaliando diferentes veículos e atendendo esse tipo de demanda. Então, aí eu vou puxar um pouco, né? Fui eu que disse, precisamos de um regimento, e até descobrirmos, então, que nós somos a única comissão especial da SBC sem regimento. Então, não é só um documento, é um guia para que a gente possa entender o escopo das nossas atividades e como contribuir. A gente, então, listou todas as atividades, elas estão colocadas ali, e a gente também tem uma grande dificuldade nas fronteiras do que é a Comissão Especial de Banco de Dados, no seu papel de representar a comunidade de banco de dados junto à SBC e outras comunidades, e é o nosso papel como comitê que auxiliaria a organização do SPBD, trazendo uma experiência passada. Então, eu acho que dentro disso, algumas coisas muito legais desse regimento é de listar tudo que a gente faz, né? De listar uma composição que não estava clara, hoje parece que está clara, mas não estava clara, não estava documentada em nenhum lugar, e de separar um pouquinho mais a comissão especial, na verdade, o comitê diretivo, até entender o que era a comissão especial, que a gente se debateu, da organização do SPBD, que é tanto trabalho, né? Então, eu acho que nesse ponto, essa divisão, nesse ponto, listar essas atividades, nesse ponto, botar um escopo, eu acho que é muito bom, muito proveitoso e fica documentado.
Para quem não sabe, eu fiz o trabalho inicial, né? Para quem for olhar essa gravação, então só falar, foi um grupo de trabalho inicial formado pelo Javan, formado pela Mirella, formado por mim, formado pelo, da UFF, faltou o nome, Eduardo. Foi Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira. E professor Caetano, e apresentamos uma primeira proposta que foi debatida e refinada. Em relação a essa versão, eu queria voltar a 2 pontos, e aí eu vou repetir a fala do professor Caetano, muito experiente, muito querido, mas muito experiente, que disse assim: quando todo mundo é responsável de tudo, ninguém é responsável de nada. Então, volta essa ideia de que talvez a gente tenha que entender e separar um pouquinho mais o que é a função de cada um dos papéis que está colocado ali dentro do comitê gestor. E volto também a uma sugestão de incluir 2 papéis um pouco mais perenes, porque cada vez que entra um novo, ele tem que aprender tudo de novo. Então, nós hoje temos o comitê, o membro sênior, que vem com seus cabelos brancos, né, ajudar um pouquinho com essa história, e ele fica 2 anos. Todo o resto fica 2, 3 anos, eu acredito, né, mudando de posições, mas fica 2, 3 anos se preparando para atuar no SBBD e depois trazendo a contribuição do SBBD. Acho que a ideia de alguém que trate exclusivamente das finanças é muito importante, porque esse é um aprendizado difícil, duro, que tem que ficar passando de mão em mão, e hoje quem assume a presidência da comissão acaba também tendo que aprender sobre finanças, que é um papel que, quando aprende, já está passando adiante. Então, talvez a ideia de ter alguém específico para finances mais perene, né? E que não precisa ser escolhido, não precisa estar envolvido, né? Que tenha, talvez, esse perfil, que possa ser escolhido, votado, alguma coisa assim. E um papel de publicidade, publicizing chair. E aí, tudo assim, a gente tira dessa comissão tudo aquilo que é tratado de dinheiro, né? E a gente também tira dessa comissão tudo aquilo que é de disseminação e interconexão entre outros eventos. E com isso a gente acaba reduzindo um pouco as atividades que são da comissão especial, porque tem alguém cuidando disso e talvez assim criando grupos de trabalho, se for necessário, e alguma coisa. Então são as 2 contribuições assim que deveria ter feito antes, peço desculpa por não ter feito, mas é o único ajuste, no meu entender, que ainda precisa ser feito no regimento, né? Ter papéis um pouquinho mais claros, senão todo mundo vai, assim, a gente só botou no papel tudo que a gente faz, mas a gente continua com essa sensação de um pouco de esgotamento, né, do tamanho de demandas, e quando a gente só vai atendendo demandas, a gente também não pensa estrategicamente. E eu acho que a nossa comissão talvez tenha que começar a pensar estrategicamente, porque ela está sempre trabalhando no operacional, sempre atendendo demandas que vêm de vários lados. Então, seriam as 2 sugestões, né? Se for possível contemplar por essas razões, né? Para aliviar e para que a gente possa pensar estrategicamente também. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Obrigada, Karen. De fato, são 2 papéis muito importantes, né? A gente chegou a conversar um pouco sobre isso na live e a gente discutiu muito isso em nível de comitê gestor. Eu não sei se alguém mais quer comentar, eu estou vendo que Mirella está por aqui. Mirella quer comentar alguma coisa, aproveitar que você está aqui, ou a gente já pode seguir para essa discussão? Ver se tem mais alguém. Oi, tá me ouvindo? Oi. Estamos ouvindo você. Não, eu só queria reforçar as palavras da Karen, né? Acho que ela falou muito bem. E é isso, acho que a gente tem que ter papéis claros, pessoas diferentes com papéis claros. Isso. Bom, então a gente vai contextualizar um pouco, né? De fato, havia essa ideia, esse entendimento de ter uma pessoa especificamente para as finanças, isso foi discutido no ano passado,
E existia também a ideia de ter um papel ou uma pessoa especificamente para a parte de comunicação, né? Talvez fosse o termo mais guarda-chuva para esse papel aí. A gente percebeu muito a necessidade de uma pessoa específica para a comunicação, principalmente com a pandemia, onde a gente precisou interagir mais e de outras formas. Só que aí a gente começou a discutir a divisão entre o que seria o papel do comitê diretivo do SBBD e o que seria o papel do comitê gestor da comunidade, da comissão como um todo. Esses dois papéis em particular, o de finanças e o de comunicação, vamos chamar assim, normalmente tem sido liderado pelo próprio coordenador da CE. Karen sabe disso, Mirella também, né? E, de fato, isso gera um acúmulo de atividades, sim, sem sombra de dúvidas. Porém, uma questão que a gente discutiu muito nesse ano, já com outras visões e com outras discussões, é que quando a gente tem, o que é que a gente precisa gerenciar em termos de finanças? Vamos pensar. E isso, para mim, particularmente, como a própria Karen colocou, só ficou claro esse ano, né? Porque sempre a gente tem alguém que vai passando a bola para o outro e a gente vai aprendendo. Então, toda transição é assim, né? A gente aprende o modus operandi e vai começando a fazer. Mas, efetivamente, o que é que a gente faz como coordenador em termos de finanças? A gente gerencia a conta da CEBD, esse é o ponto principal. Então, junto à SBC, a gente aprova ou solicita pagamentos, como, por exemplo, hoje a gente tem um designer gráfico. Então, todo o serviço de designer gráfico, que foi algo definido pelo colegiado, pelo comitê gestor, ele é pago mensalmente através de uma solicitação que o coordenador da CE faz para a SBC. Então, aquele pagamento é feito a partir disso aí. Essa é uma movimentação mais comum. Uma outra movimentação é decorrente do próprio simpósio. Mas aí o que é que acontece na prática, né? Uma coisa que a gente vem discutindo. A CE, ou o comitê gestor, ele pode adiantar uma parte disso aí para a organização, dependendo da necessidade. Isso é algo que a gente vai poder discutir, inclusive, no próprio manual do SBBD. Mas ele pode também gerenciar, tirar as dúvidas, acompanhar sistematicamente como é que está o orçamento, como é que estão as despesas, como é que estão as entradas, as receitas, né, as saídas. Isso é algo que a gente tem feito juntamente com a comissão de organização nesse ano. Então, o que a gente tem percebido é que, assim, pode haver realmente uma variação de necessidade. Pode ser que a instanciação de uma comissão de organização precise de mais apoio e pode ser que uma outra instanciação precise de menos apoio. Apoio sempre vai precisar, né? Agora, o quanto isso seria papel do comitê gestor? A SBC, ela fornece uma planilha onde tem todo o esqueleto, todo o plano, né, de como a gente deve conceber o evento, financeiramente falando, e, claro, a gente tem todo um conjunto de desafios aí associados a isso. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto é, a gente sabe que todo evento SBBD e a própria CE, ela precisa de subsídios financeiros. Onde é que a gente busca esses subsídios? Então, nesse ponto, eu acho que seria muito interessante a gente ter uma pessoa sempre. Percebam, se a gente tiver uma pessoa que tenha uma certa habilidade para monitorar essas chamadas, monitorar esses prazos, gerenciar isso e indicar, olha, vamos correr atrás disso aqui, isso seria super legal, porque é algo que deveria acontecer independentemente da instanciação do SBBD. Então, quem fosse a comissão, isso é uma visão minha, quem fosse a comissão que fosse organizar, ela já teria esse apoio, essa logística, né, esse acompanhamento aí para poder submeter e buscar financiamento. Uma outra coisa também que eu vejo hoje muito importante é o papel do patrocinador. A gente sabe que isso tem sido um desafio aí, principalmente nesses últimos anos. E a habilidade de negociar com o patrocinador é uma habilidade que a gente costuma dizer, quem trabalha com inovação, que a gente vai aprendendo, né? Mas nem todos têm aquele perfil. A gente sabe que é um trabalho de prospecção. Então, a prospecção, você é treinado para aquilo ali, mas você muitas vezes tem uma habilidade natural de, né, lidar com aquela negociação, tomar um cafezinho, conversar, voltar, e daí ir seguindo.
Então, hoje eu vejo uma necessidade, eu particularmente, vejo uma necessidade de talvez também a gente ter um papel ou uma atribuição que pudesse acomodar isso daí. Então, do ponto de vista financeiro, se eu estiver esquecendo alguma coisa, por favor, complementem, mas eu acho que seria isso. Do ponto de vista de comunicação, a gente tendo um suporte de um serviço como um designer já ajuda muito. Claro que ele vai fazer conforme as demandas, né? E aí, o que é que a gente fez? Isso tem sido feito realmente pelo coordenador do comitê gestor, juntamente com o designer, juntamente com o apoio de todo o comitê. Tem funcionado, mas é uma atribuição que aí vem a pergunta: a gente precisa ter uma pessoa realmente para aquele papel permanentemente, ou é uma atribuição que a gente pode acomodar ao comitê? Bom, deixa eu ver se teria mais alguma coisa em relação a isso. Acho que não, acho que é isso. Eu volto a palavra aí para vocês. Quem quiser complementar, por favor, levanta a mão, fica à vontade. Eu acho que esse é o momento da gente discutir mesmo. E assim, a gente sabe que essas visões, esse amadurecimento, ele vai acontecendo, como a própria Karen disse, né? Tem coisas que você vai percebendo à medida que você vai passando pelos papéis. Então, hoje eu, particularmente, tenho uma visão diferente de quando eu estava em março desse ano, né? Porque algumas coisas, quando você está como coordenador de comitê de programa, você tem uma visão. Quando você está como coordenador da CE, você passa a ter outras visões, né? Então, a comunicação com a SBC, ela flui. Normalmente, a gente tem atuado bastante junto à SBC, né? Mas a comunicação com a comunidade, ela precisa ser também contínua, né? E aí pensar em estratégias, tudo isso. Bom, Daniel Castro, Eduardo, que participaram das discussões, por favor, se quiserem complementar. Os dois estão mutados. Daniel, vai lá, Daniel. Então, boa noite, minha gente. Eu estou sem câmera hoje, então peço desculpas aqui, minha câmera deu problema. Só complementar que a gente conversou sobre essa questão dos papéis, né? E, inclusive, sobre o número de integrantes no comitê gestor, né? De ter um número de integrantes que não seja excessivo também, que começa a dificultar reuniões e coisa e tal, né? Então, foi uma das coisas conversadas também, né? Deixa eu ver se ele volta. Acho que ele mutou novamente, Daniel. Bom, enquanto ele volta, estamos aqui com a presença de Altigran. Bem-vindo, Altigran. Pessoal sênior aqui participando da nossa reunião, isso é muito bom. Beleza? Eu posso fazer uma colocação? Pode, por favor, Karen. Enquanto eu acho que Daniel teve alguma questão com o microfone. De provocação, tá? Todas as questões que você colocou são questões assim super pertinentes, tá? E eu concordo com você. O que eu acho que a gente não consegue como comissão é pensar estratégico. Então, quando você colocou de ter um papel de finanças e você colocou assim, tá, e o que eu faço? Eu pago as contas esse ano, né? E, de certa forma, a gente ainda tem esse negócio o SBBD é o nosso principal evento, e a gente tem uma relação muito afinal, o que o SBBD paga, né? E o que nós, como comissão de banco de dados, pagamos? Escolas, queremos escolas, temos dinheiro para escolas regionais, queremos dar bolsa para, sei lá, os nossos novos talentos poderem fazer escolas em outros lugares ou conferências. Então, assim, queremos apoiar uma nova iniciativa. Vamos criar um comitê de buscar patrocínio e criar um entrosamento com a indústria e outros fundadores. Então, assim, isso descola do SBBD, porque parece que a gente está preocupado que vamos ter dinheiro para pagar as contas e deixar alguma coisa no caixa, e eu acho que a gente tinha que sair disso aí.
E a mesma coisa do publicizing, tá? Quando você comentou sobre a comunicação que está acontecendo, mas assim, ó, que tipo de estratégia de divulgação, que tipo de... Não é bem comunicação, é publicizing mesmo. Como é que a gente vai disseminar o conhecimento daquilo que a gente está fazendo no banco de dados no mundo? Então, quais são os parceiros que a gente quer ter? Sempre gosto de dizer que perfil é perfil, cada um tem o seu e todos os perfis são válidos, né? E todos eles contribuem. Eu sempre penso no Fábio. O Fábio é um cara que ama fazer networking, conectar e trazer evento e buscar quem faça e traz o evento para cá e com isso proporciona e etc e tal. E ele faz isso porque ele tem esse perfil. Então, quando eu falo de publicizing, é um pouco nesse sentido. Que tipo de estratégia que a gente vai fazer de disseminação do trabalho que a gente faz aqui, interno e externo. Então, eu convido a gente a pensar assim, ó, quando a gente pensa nesses papéis e pegando o gancho aqui um pouco do que o Daniel falou, não pode ficar muito grande a nossa comissão, não pode ser tão difícil de se reunir todo mundo. Mas talvez a gente esteja pensando sempre num pessoal que está se reunindo para tratar do operacional, né? O nosso querido SPVD, que nasce lá no final do ano, a gente está acompanhando. Mas tendo talvez esses papéis nos permita pensar mais estrategicamente e descolado do SPVD. Acho que é um pouco essa insistência aqui que eu queria fazer, desculpa. Mas é uma fala muito pertinente, isso é uma coisa que a gente também vem discutindo muito, né, de conseguir trabalhar estrategicamente. Então, você comentou algo que me lembrou, por exemplo, uma ação que a gente gostaria de ter feito era de publicizar os grupos de pesquisa, a atuação dos nossos pesquisadores, e a gente não teve fôlego, né, para isso. Eu acho que isso corrobora um pouco com essa questão que talvez a gente precise pensar mesmo. E se de repente a gente tiver esses papéis perenemente? Então, aí é uma estratégia que eu não vou pensar só visando aquele ano, ou só visando 6 meses, ou só visando o SPVD. Eu vou pensar realmente estrategicamente um plano de ação com ações mais curtas, plano de ação com ações mais a longo prazo, a médio prazo, enfim. Realmente a gente precisa fazer isso. Uma das coisas que a gente tem tentado através desse steering para o próprio SPVD é exatamente deixar o lado mais operacional para que o próprio steering possa tomar decisões. Porque até o ano passado, você sabe disso, tudo passava pelo comitê gestor. Estou chamando comitê gestor para diferenciar do comitê diretivo do SPVD, que foi uma terminologia que a gente definiu dentro do regimento, para poder facilitar o entendimento. Então, para quem chegou agora e não viu ainda, não sei se é o Tigran, mas a gente propôs lá que a gente tivesse um comitê diretivo para o SPVD, que é composto pelo coordenador de programa, que é composto por outros coordenadores, coordenador local, e por um membro sênior da comunidade, porque a ideia do membro sênior é justamente ele passar o know-how que ele tem para poder tomar aquelas decisões mais básicas. Como é que vai ser o hotel base que a gente vai utilizar? Como é que vai ser a logística das passagens? A gente antecipa, não antecipa? Então, esse know-how aí que, normalmente, quando a gente pega um membro da comunidade que já passou por organização, que já tem uma certa experiência, pode ajudar os novos que estão começando. Né? Então, a gente criou o steering, propôs esse steering, também com esse objetivo, de deixar o comitê gestor pensando em estratégias. Né? A gente sabe que a gente precisa pensar fora da caixa do SPVD. Essa é a verdade. Isso é uma pauta que a gente vai discutir muito no SPVD também. A gente tem o SPVD como principal evento, mas o próprio SPVD talvez precise tomar uma roupagem diferente. Uma das ideias que a gente tem, e em breve a gente vai estar divulgando aí no painel, é discutir isso, né? Estratégias que a gente gostaria para o futuro do SPVD. Será que vale a pena a gente ter uma interface mais próxima com outras comunidades, com outras comissões, com grupos de interesse, enfim, para a gente criar, né, uma roupagem diferente para o SPVD? Então, veja, uma questão como essa demanda planejamento, demanda
discussões, demanda interface, que vão muito além do próprio evento do SPBD. Uma outra questão também importante, a própria escola regional. A gente está tentando ter uma aproximação com a RBD, que já é tradicional no eixo sul, mas a gente que é aqui do Nordeste, Norte, a gente não tem nada equivalente, nada. Então, quem sabe a gente não poderia também ter uma escola regional em nível Norte e Nordeste, por exemplo, né? Então, são iniciativas assim que a gente precisa pensar estrategicamente, né? Replicar o know-how que o RBD Sul já tem para outras regiões, para outros grupos, né? Então, eu concordo plenamente que eu, particularmente, vejo o comitê gestor como um comitê estratégico, né? Um comitê onde a gente vai definir políticas, onde a gente vai definir ações, onde a gente vai buscar da comunidade grupos de trabalho para atuar em determinados pontos que precisam de amadurecimento, e é isso, assim, não sei se Daniel Caster voltou, vou voltar a palavra para ele. Daniel? Oi, tudo bem? Oi, voltou, né? Eu nem notei que eu tinha caído, eu só notei que eu tinha caído porque vocês disseram que eu tinha caído. Tá, então pode continuar aí com o seu pensamento. Não, eu acho que eu complementei o que eu tinha comentado, era que nós discutimos a respeito desses papéis, né? E, assim, nessa proposta colocada inicialmente aqui, ela está sem listar esses papéis explicitamente, né? Também pensando no número de membros, né? Mas acolho os comentários da Karen, né? Acho que são muito pertinentes, né? E são coisas para a gente pensar assim. Bom, eu gostaria de passar a palavra, né, professor Altigran, professora Mirella, fiquem à vontade aí para colocar alguma indagação ou alguma contribuição. O ambiente agora, o nosso espaço é para isso. Eu tô no celular aqui, não sei se vai ficar caindo, por isso eu vou ficar ouvindo, depois que eu estabilizar minha conexão, eu falo um pouquinho, senão eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Tá bom. Mirella? Ou Karen? Acho que Karen agora... Ah, não, Karen está aqui. Bom, Eduardo, quer comentar alguma coisa, Eduardo? Eu estou concordando com todos os comentários, né? O comentário da Karen é super pertinente, da gente ter sempre aquela visão estratégica, tanto da finança, como também de publicizing. Isso é super importante para a comunidade como um todo, né? E também para os eventos que a gente quer, né, apoiar, né? O SBD como precisa, né, rever algumas coisas para poder não ficar para trás, né, em relação ao que vem acontecendo no país, né? A gente precisa ter consciência até assim, algumas coisas acontecem e a gente precisa ligar o alerta, né? Então, quando a gente perde patrocínio da Google, quando a gente perde patrocínio de entidades importantes, né, em detrimento a outras comunidades, isso é um alerta para a gente refletir. E ter pessoas pensando estrategicamente isso, eu acho que é super importante, né? Esses papéis têm que estar muito claros na comunidade, para que a gente possa reagir. Na verdade, reagir é ruim, na verdade, antecipar, né? Conseguir ver na frente, antes das coisas acontecerem, para a gente poder tomar o melhor rumo possível. Então, eu concordo com todos os comentários, e a gente precisa organizar isso para que a gente funcione bem. Exato. Eu estou vendo que algumas pessoas caíram por conta da instabilidade aí, mas talvez um encaminhamento que a gente possa ter em relação a esse ponto é realmente colocar em pauta a possibilidade da gente colocar os dois papéis, como foi sugerido, e que o próprio GT tinha sugerido isso, né, inicialmente. E aí, depois de algumas discussões nossas, a gente acabou achando que dava para colocar essas atribuições diluídas nos papéis, mas eu, particularmente, hoje vejo, como eu comentei, que do ponto de vista financeiro, não é só o gerenciamento de pagamento através da conta, mas poderia ser também uma pessoa que liderasse um GT em busca de patrocínio perenemente, né? O ideal era que a gente tivesse um patrocínio em todo evento.
a gente sabe que esse é o grande desafio quando a gente tem uma comissão que vai começar um processo de organização e vai à luta, né, em busca de patrocínio. Então, se a gente conseguisse ter patrocinadores perenes que investissem, a gente pode pensar, inclusive, em ações também dentro do próprio SBBD, como, de repente, um hackathon, né, ou um datathon, como a gente queira chamar, mas aonde a gente possa ter uma imersão, né, mais desses patrocinadores. Isso aconteceu aqui no CSBC e foi uma experiência bastante interessante. A gente teve um socialton, que foi uma maratona, um hackathon especificamente para meninas, né, então ele foi especificamente para meninas e foi todo patrocinado por uma empresa. Então, é um exemplo de uma iniciativa que a gente sabe que está acontecendo nos diversos eventos, nos diversos fóruns, mas a gente precisa ter ações estratégicas perenemente para ir em busca disso aí, né? Bom, então, assim, um encaminhamento talvez seja esse, a gente discutir, sim, com quem está aqui, se vocês concordam em a gente colocar mais 2 papéis dentro do comitê gestor, coordenador financeiro ou algum outro nome que abarque isso daí, e um coordenador de publicidade ou comunicação, e a gente vai elencar esses papéis, essas atribuições aí, tentar colocar de uma forma mais clara e divulgar antecipadamente para poder a gente fazer uma votação no SBBD. Boa noite, professor Carlos, acabou de entrar. Olá, pessoal, boa noite. Desculpa o atraso. Fazendo um breve resumo aqui, Carlos, não sei se deu para você escutar, mas a gente está discutindo a possibilidade de, em vez de a gente ter 6 membros no comitê gestor, a gente trabalhar com 8 membros, onde 2 desses membros teriam tarefas específicas, uma associada ao gerenciamento de finanças, certo? E aí a gente está incluindo também essa questão dos patrocínios, e um outro papel, um outro membro que teria como tarefa principal, incumbência principal, o gerenciamento da comunicação como um todo, incluindo aí parcerias, incluindo prospecção de parcerias, de interfaces com outras comunidades, com grupos, enfim. Essa pauta que está em discussão nesse momento. Mas fique à vontade, se você tiver outros pontos do regimento também para colocar, para discutir, a gente está aproveitando essa oportunidade para isso. Tá certo, Namis. Obrigado aí pelo resumo. Quer comentar alguma coisa ou sugerir? Fica à vontade. Por enquanto, não. Por enquanto estou chegando, eu quero mais escutar. Tá certo. Então, recapitulando também, né, a gente vem nesse processo do regimento da elaboração do regimento desde o ano passado, foi composto um grupo de trabalho, né, Karen, na época, era do nosso comitê gestor, participou desse grupo, junto com a professora Mirella e junto com outros professores, então eles montaram a primeira versão. Em cima dessa versão, a gente colocou mais algumas questões, como a criação do comitê diretivo para o próprio SBBD. Uma das coisas que a gente percebeu e que, assim, é algo que a gente vem trabalhando bastante, é a necessidade de ter um membro sênior junto à organização local, né? É muito, muito comum que a gente tenha sempre membros mais novos na organização, né? Geralmente é assim, mas é muito necessário que a gente tenha um membro com mais experiência, com know-how de organização, com know-how de comitê de programa também, para que possa ir dando uma ajuda, e aí a gente poder desmembrar um pouco essa responsabilidade do comitê gestor. Então, por exemplo, no ano passado, a gente ainda tinha no papel do coordenador do comitê de programa a incumbência de fazer todo o gerenciamento de convite para os keynote speakers, fazer toda a interface com eles, e nesse ano a gente já colocou essa atribuição junto com o coordenador de tutoriais. O que, assim, aliviou um pouco, né, toda essa carga que o coordenador do programa tem. Então, são essas estratégias que a gente vai ponderando, vai aprendendo, vai amadurecendo, e que a gente precisa tornar isso perene, né, e vendo o feedback de tudo isso. Então, é essa a ideia de que o comitê gestor ele possa trabalhar mais estrategicamente, com planejamento, com ações
a curto, médio e longo prazo, e a gente tenha os comitês, o comitê diretivo do SBBD trabalhando diretamente com aquela organização, com aquela instanciação, e a gente possa ter grupos de trabalho dentro da comunidade para trabalhar temas aí e desafios que a gente tem e que ocorrem dinamicamente, né? A demanda sempre ocorre. Mirela, por favor, Mirela. Eu ia só falar, já que a gente está falando de comitê de programa, eu notei que geralmente a gente não repete o coordenador do comitê de programa, né? O SBBD nos últimos, sei lá, 20 anos, eu acho que não repetiu nenhuma vez o coordenador do comitê de programa, ou a coordenadora. Eu não sei se isso é alguma regra, ou se a gente meio que herdou e era assim, sempre foi assim, mas não teria por que não repetir, né, os coordenadores de comitê de programa, né? Eu não digo assim, 2 anos seguidos ser a mesma pessoa, mas tipo, pegar alguém que foi há 10 anos, alguém que foi há 15 anos, e perguntar, né, porque eu vejo até por experiência própria, assim, né, a gente vai aprendendo tanta coisa ao longo dos anos, né, que de repente repetir ou, de repente, intercalar, pegar alguém novo no ano e no próximo ano repetir alguém, pegar alguém novo e repetir alguém. Poderia ser também uma maneira de tentar aprender também, né, com a experiência de colegas, né? Não sei. Bom, eu vou relatar um pouquinho o que eu tenho escutado e o que me foi repassado quando eu entrei, mas a gente tem aqui a própria Karen, que tem muito mais experiência e ela pode contextualizar melhor. Então, por favor, pode complementar, viu, Karen? Mas, assim, quando a gente entrou, eu entrei no comitê gestor, vamos chamar assim para diferenciar, o que eu recebi de definição e de regra era, olha, você entra como coordenador da trilha de artigos curtos, e depois você passa um ano nesse papel, depois você passa um ano como coordenador de programa, e depois você passa a ser coordenador do comitê gestor. E depois você passa no 4º ano, né, porque são 4 anos de mandato, vamos chamar assim, você passa a ser um membro do comitê gestor que vai apoiar todas as tarefas lá. Então, foi isso que me foi repassado. Eu confesso que a gente não discutiu em nenhum momento essa questão de trazer pessoas de fora. Eu sei que em SBBDs anteriores, tentou-se colocar 2 coordenadores, o que eu particularmente acho muito interessante. Mas eu lembro que quando eu entrei também, houve uma discussão, porque tem a questão de financiamento, né? Tem a questão de quem é o coordenador, se o papel é igual para os 2 ou se não seria. Então, houve uma discussão nesse sentido, e por esta discussão, acredito eu, né, tenha se mantido essa mesma logística, mas eu acho uma ideia muito interessante. Eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar trabalhar a senioridade, né, com aqueles que estão chegando. Quando a gente entra no comitê, por mais que a gente tenha participado da SPBD, que tenha organizado a SPBD, que já tenha colaborado em diversas funções, né, da organização do SPBD, quando a gente entra no comitê gestor, é diferente. É um comitê de direção, de gestão, então são outras questões que você tem que contemplar, e eu acho que valeria muito a pena, sim, Mirela, pensar em estratégias onde a gente pudesse compor, de repente, 2 pessoas, ou de repente pensar em alguma maneira de trazer esse know-how aí, essa experiência dessas pessoas também para a coordenação do comitê de programa. Karen, você quer comentar alguma coisa? Altigran, vocês que têm mais experiência aí nessa questão? Então, dos meus cabelos brancos aqui, essa noção de fazer esse mandato que a gente fica pagando pedágio é relativamente novo, tá? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Eu fico muito feliz que a gente não tenha repetido, porque isso significa que a gente tem muita gente na comunidade que a gente pode renovar e trazer novas ideias, né? Então, eu acho que nesse sentido é que não se repetiu, porque a gente tem muita sorte. Meu marido faz parte da comunidade de microeletrônica, e ele se reveza a cada 10 anos.
E esse revezar presentemente a cada 10 anos, porque não tem gente, né? Então, eu acho que talvez isso explique um pouco, não por ser uma regra, eu acho. E o que a gente vem tentando fazer ali aí eu queria voltar um ponto atrás, esse negócio dos keynotes, por exemplo, pegar keynotes, talvez isso pudesse ser atividade de trabalhar ou publicize em share com esse network que vai sendo formado, né? E aí ele passa a ser um pouco um canal muito conhecedor. Não só de ficar pulando de status, né? Aumentando de status, mas justamente pelo seu papel mais estratégico. Já se tentou vários modelos. Eu sou tão velha que eu sou do tempo que a gente não podia entrar nem na reunião de plenária, né? A gente não podia ser para ser do comitê de programa, a gente tinha que ter publicado nos últimos 3 anos, senão não podia entrar no comitê de programa, que era muito pequenininho. Então, a gente vai evoluindo. Mas eu acho que é legal que a gente tem uma comunidade muito grande, né? E a gente, acredito que é assim, ao participar esses 2 anos, eu vi assim, a gente montou estratégias para trazer pessoas de volta, montou estratégias para... e alinhada com o perfil das pessoas. Quem é que é o cara que gosta muito de fazer demo, né? Gosta de desenvolver software, gosta de não sei o quê, fulano, vamos aproveitar esse papel. Então, eu acho que é um pouco assim, né? Mas essa ideia da Mirella de trazer talvez mais do que um, né? E aí tem 2 aspectos, tem o aspecto da organização do SBBD e tem o aspecto da organização do programa técnico, né? E aí são 2 frentes que, de certa forma, elas meio que andam paralelas e se fecham lá no final para o evento acontecer. Mas são 2 tipos de experiência, bem diferentes. Verdade. Bom, esse é um aspecto interessante e se tiverem também outras sugestões, mesmo que não tenha algo diretamente associado ao próprio regimento, mas fiquem à vontade. A gente está agora aqui com a imagem de Altigram, fica à vontade, Altigram. Agora eu posso falar. Tô com a minha agora sim. Tudo bom, pessoal? Pô, prazer em vê-los todos. Espero que a gente se encontre logo pessoalmente lá em Belo Horizonte. Esse negócio de ficar falando por WhatsApp, vídeo é bom, mas não é, né? Então, vamos ver se a gente resolve isso. Damiri, só assim, eu ao contrário da Karen, eu tenho a impressão que nós somos poucos, sim. E estamos diminuindo. Pode ser só uma impressão, mas eu acho que sim. Acho que a gente precisa... Olha, professor Palazzo, apareceu. Boa noite. Boa noite, professor Palazzo. Prazer. Eu acho que a gente precisa repensar mesmo a maneira como a gente compõe a nossa comunidade para atrair pessoas que quer dizer, não são tão velhas quanto eu, mas que estão por aí já rodando e fazem coisas que são muito próximas à nossa comunidade. Eu sinto falta do Rodrigo Santos aqui, da UFMG, que mexe com sistemas de recomendação, com a RI. Sinto falta do Edileno, que é aqui da UFAM, que já participou muito do SBBD, mas não participa mais. Achei muito bacana trazer o Marcos para cuidar dos tutoriais esse ano. O Marcos é um cara já sênior, acho que é o cara mais produtivo da área, entre parênteses, no país e nunca tinha tido uma participação forte em nada do SBBD, né? Só mandava paper e ganhava prêmio. Acho legal dar funções para ele. O Leandro Balbi, lá de Campina Grande, né? Campina Grande há muito tempo não participa de nada, a pessoa de Campina Grande não participa de nada efetivamente aqui no Simpar. Tem o Carlos, né? Desculpa, o Carlos participa. Então eu acho que a gente talvez precise pensar em maneiras de ser mais inclusivo, mas não só botar o cartaz na porta, sabe? Acho que não adianta só botar o cartaz na porta, a gente precisa
ir atrás do freguês e precisa tratar o freguês muito bem, para que a gente consiga... Porque antigamente era assim, né? Eu durante minha vida inteira, mexi com RI e estou aqui no SBBD feliz, publico minhas coisas aqui, sou bem acolhido. Acho que a gente precisa, talvez, repensar isso. Por mais contra que eu seja a ideia de mudar o nome de simpósio, me parece que a gente vai ter que fazer isso. Não, acho que não tem muito jeito. O nome é muito excludente, né? Eu sinto muito ter que dizer isso, mas eu preciso falar isso, né? Altigran, sim, mas tu repara o seguinte, uma coisa é o nome, outra coisa é a sigla. Talvez possa manter a sigla... Mantém a sigla e muda o nome. E muda o nome, porque a sigla... Mas, enfim, eu não queria entrar ainda no operacional aqui. Eu queria... Tá, não, mas isso aí, esse é um ponto, tá? Porque não dá para acabar de Twitter e passar para X, não é? Tá, tanto que... Bom, eu acho que precisa... Por exemplo, se você consegue fazer um troço como o VLDB, se continuar se chamando VLDB, porque é outra história, né? O viés é outro, né? Veja que ICDE e Sigmod não tem banco de dados no nome, né? Não tem banco de dados no nome. Então, eu acho que a gente pode fazer um refresh, né? Um rebranding nosso, pode não mudar a sigla, né? Como fez o R, né? O R manteve a sigla e agora chama outra coisa, então é uma possibilidade. Mas assim, independente de como a gente vai fazer, eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente é mais abrangente, né? E, inclusive, trazer gente que atua em outros lugares. Vou citar aqui o Antônio Loureiro. Então, o Loureiro tem tutorial no Sigmod. Né? Acho que ele tem paper no SBBD, alguns. Né? Por que ele não está aqui com a gente? Por que o Wagner Mena sumiu? Então, tem que voltar esse pessoal, tem que dar coisinha para eles carregarem, bolinha para eles jogarem com a gente, porque senão vou ficar aqui eu, a Damires, o Palazzo e a Mirella conversando, pô, do Karen. Né? Eu adoro vocês, mas não dá assim, né? A gente precisa de mais gente. Tá? Era isso. Eu não ouvi as propostas antes, desculpa, eu não posso opinar, mas eu queria só falar isso. A gente precisa realmente... ver o que a gente faz para abrir mais a comunidade. Obrigado. Bom, obrigada, Altigran. É uma fala muito pertinente e, assim, a gente já aproveita a oportunidade também para divulgar com vocês que a gente vai ter um painel especificamente sobre esse tema. O título é All We Need is Data, o futuro, com a interrogação, né? All We Need is Data, o futuro do SBBD. Inclusive, o professor Altigran é um dos nossos painelistas convidados. A gente também vai ter a participação da professora Marta, representando também a comunidade de banco de dados, mas também o Bresse. A gente vai ter também um representante da comunidade do Cademaio, que é o professor Luiz Henrique, e a gente vai ter como painelista também a professora Carmen, representando a senioridade aí da nossa comunidade. Então, assim, a gente está já com todos os convidados aceitaram. Amanhã mesmo a gente vai estar colocando isso lá na nossa programação e organizando. E na nossa reunião lá do SBBD, né, a nossa reunião, a nossa assembleia, a gente também vai ter como ponto de pauta isso, o futuro do SBBD. Essa é uma questão muito, muito importante e, particularmente, a gente tem tentado fazer algumas interfaces com outras comunidades. Agora, no Congresso Brasileiro, no Congresso da SBC, a gente tentou fazer uma interface também com o Brasnan, né, também com outras CEs, e a gente precisa discutir por onde a gente vai, né, aonde a gente quer chegar. Acho que é um pouco isso do que o Altigran disse. Como é que a gente faz? A gente tem feito todo um trabalho, que tem sido um trabalho, eu acho, que tem surtido muito resultado da gente incluir mais gente jovem. Vocês podem observar que a gente tem, normalmente, pessoas... A gente tem aqueles pesquisadores, vamos dizer assim, de sempre, mas a gente também tem algumas carinhas novas que estão entrando, e a gente precisa também trazer de volta ou interagir um pouco mais com outros
colaboradores, com outros pesquisadores que trabalham em áreas afins às nossas, né? E a gente sabe que toda essa parte de gestão de dados está associada a N outras áreas aí, e com outras perspectivas mais atuais e também não tão atuais, né? Então, assim, não é que a gente vai deixar de discutir, trabalhar e pesquisar em cima dos conceitos principais, mas a gente precisa estar aberto a esse novo mundo, né? E aí, talvez, pensar numa estratégia de marca, né? De como a gente chama mais, de como a gente deixar mais claro o que é o SPBD, ou como a gente queira chamar, ou o que é a nossa comunidade, qual é o papel da nossa comunidade dentro da SBC, dentro do Brasil, dentro do mundo. A gente precisa amadurecer tudo isso. Então, é um ponto que a gente vai discutir muito durante o SPBD. A gente vai ter um painel especificamente e a gente pede que todos participem, certo? É muito importante a participação de todos. Bom, deixa eu fazer um resumo para quem chegou agora, professor Palazzo, Altigran, que deu uma saidinha. Nós estamos discutindo a versão final do regimento interno da comunidade de banco de dados, e uma das sugestões colocadas pela professora Karen, e que foi discutida aqui anteriormente, em vez da gente ter 6 membros no comitê gestor, a gente passar a ter 8 membros, considerando 2 novas atribuições específicas que serão perenes. Uma que seria uma coordenação de finanças, vamos chamar assim, e outra que seria uma coordenação de comunicação. A gente pode dar outro nome, dependendo, mas a ideia seria a gente ter perenemente, estrategicamente, pessoas dedicadas a planejar ações para, por exemplo, prospectar financiadores, né, financiadores que possam ser perenes em todos os SBBDs, para fazer toda a gestão da finança e dar apoio logístico, financeiro, para cada grupo que vai organizar o SBBD. E a comunicação também teria outras incumbências, inclusive de fazer interface com outros grupos, de também planejar estrategicamente ações onde a gente possa trazer mais clareza para a comunidade, inclusive em termos de conhecimento mesmo, né? Parceiros, outros grupos internacionais, o conhecimento entre nós mesmos, né? Que às vezes não acontece de forma tão natural. Enfim, então, resumindo, a ideia é que a gente tenha um comitê gestor, como o próprio nome está indicando, mais atento a políticas e a planejamento e a gestões estratégicas, e a gente possa ter um comitê diretivo diretamente associado ao SBBD, né, daquele ano, onde a gente vai ter uma composição de membros de organização e membros de comitê de programa, né, coordenação de programa, mas também, e muito importante, sempre a presença de um membro sênior que possa dar uma ajuda, um apoio a essa organização. Então, o que for mais operacional vai ser decidido pelo próprio comitê diretivo. O que depender de uma discussão a mais, ou uma questão financeira, ou um repasse, ou outras questões associadas ao evento que demandem do comitê gestor, isso seria passado para o comitê gestor. Então, a gente vai ter uma interseção de pessoas que estarão tanto no comitê diretivo quanto no comitê gestor, certo? Então, eu queria relembrar um pouquinho isso, porque caso alguém tenha alguma sugestão também em relação a isso, é interessante comentar. Ficou clara a diferença do comitê diretivo para o comitê gestor? Sim, Damiris, ficou e faz todo sentido. Bom, alguém quer comentar mais alguma outra sugestão? A gente pode encaminhar a sugestão de Karen para que a gente leve aos outros membros do comitê gestor essa sugestão de criar mais 2 papéis, e a partir desses 2 papéis a gente poder ter estrategicamente essas ações relacionadas às finanças e relacionada à comunicação de forma perene. Os que estão aqui concordam? A gente vai discutir. Ótimo. A gente vai discutir tudo isso lá no SBBD também, certo? Mas a gente quer aproveitar esse grupo aqui para ser a base.
Que bom, que bom, que bom ouvir vocês. Professor Palazzo, com toda a sua experiência, quer comentar? Eu acho que está mutado, professor. Devia estar no ar. Pronto, agora sim. É que eu cheguei correndo aqui, estava configurando o computador. Acho que é muito boa a proposta da Karen. É importante que essas coisas funcionem, não é que eu estava vendo de outras comissões especiais e o número de pessoas que participam é bem maior do que o de banco de dados. E nós vamos ter que sair em campo, como disse o Altigrana, né? Nós vamos precisar atrair mais gente. Eu acho muito boa a sugestão, plenamente favorável. Muito obrigada, professor Palazzo. Bom, a gente tem mais um tempinho aí, caso tenha alguma outra sugestão ou algum outro tema associado a CEBD ou às ações do Comitê Gestor ou ao próprio SBBD, a gente aproveita essa oportunidade. Olha, eu acho importante o comentário do Altigrana, né, sobre, eu acho que a coisa mais relevante é atrair a comunidade. O Altigrana sabia, eu já discuti com ele isso, eu não liguei o vídeo porque estava trancando, quando eu ligo um vídeo, os outros trancam, mas nós já discutimos isso aí, é que nós temos vários eventos que tratam de assuntos associados e próximos ao SBBD. Em alguma área, por exemplo, o CIBI conseguiu fazer essa agregação. Não sei se o Altigrana ainda está aí no ar, mas nós discutimos isso, ele conseguiu fazer isso aí. E a gente não está conseguindo fazer isso com a nossa comunidade de bancos de dados e áreas associadas. E eu acho que a gente deveria colocar um grande, grande esforço para conseguir esse alinhamento. Era isso. Obrigada, professor Palazzo. Eduardo. Eu fiquei muito feliz com a fala do Altigrana e do Palazzo também, porque eu estou muito preocupado, né, com o futuro do SBD, né, no sentido de a gente estar minguando, e não é só isso também, né, é aquilo que eu falei agora há pouco, né, quando a gente perde patrocínios importantes que deveriam estar com a gente, em detrimento a outras comunidades, não desmerecendo o mérito dos outros, mas isso é um alerta muito vermelho para a gente, né, então eu fico muito feliz da gente estar com essa visão alinhada e a gente tem que fazer o melhor para conseguir tornar a comunidade grande, né? Alguma coisa equivalente ao que o SBES fez, né? De ter juntado todo um pessoal de ES, né? Num grande evento, assim como o SBIE também, com o CBIE, fez esse movimento. A gente deveria refletir sobre uma forma de fazer isso, né? Na nossa comunidade, com um nome mais adequado, que seja mais agregador e aglutinador, né? É muito importante a gente não perder pessoas que estão trabalhando com dados, né? Do nosso grupo, né? Esse é o meu pensamento, compartilho com vocês. Obrigada, Eduardo. Eu compartilho totalmente com o pensamento de Eduardo. A gente, inclusive, vem discutindo muito isso, como a gente já comentou, né, no Comitê Gestor. E, assim, eu tive a oportunidade de conversar com outras áreas também no CSBC, e isso só corrobora com essa visão que a gente precisa ter para o futuro do SBBD. Altigrana. Oi, gente. Duas coisinhas que eu queria mencionar aqui, a partir do que o Eduardo falou. Oi, Eduardo, tudo bom? Agora que eu estou te vendo. É o seguinte, primeiro, eu vou começar atrás para frente pela segunda coisa primeiro. Eu acho que a maneira que o pessoal lá de CBIE, não é, Palazzo? O pessoal de Informática e Educação, o pessoal que o SBES fez, né, com o CBSoft, e do jeito que o pessoal do Bracis fez, não é a mesma maneira que a gente vai fazer. Eu acho que o SBBD, de novo, lamento dizer isso, mas vou ter que falar, eu acho que a gente não é essa cabeça de chave igual a esses caras. Né? Todo mundo ali, vou pegar aqui o SBS para exemplificar. Ali, os métodos formais, componentes, não sei o quê, eles são todos engenharia de software. Se vocês perguntarem para os caras do Cademaio, eles não se sentem banco de dados.
Se vocês perguntarem para o cara do GeoInfo, eles não se sentem banco de dados. Se perguntarem para o pessoal do Bresse, é Bresse, né? Bresse. O de e-Science, né? Tirando o Eduardo, o Daniel, a Marta, o Serginho, tenho certeza que o resto do pessoal não se sente banco de dados. Então, não pode ser o mesmo, o arranjo não pode ser o mesmo. A gente não vai ser cabeça de chave. Tá? Então, é bom a gente... E a gente mesmo deu esse tiro no pé lá atrás. Eu lembro que quando a SBC... Eu era o diretor de eventos e comissões especiais na época. Quando a gente criou as áreas da SBC... A única comunidade que quis ficar numa área sozinha, sem as outras, foi a gente. Tinha uma hierarquia, a gente ficou sozinho lá, um componente desconexo dos outros. Sim, mas isso foi uma insistência muito, muito, muito enfática do senhor Alberto Lender, lá no SBBD de Belo Horizonte, em 2010. Exato. Eu lembro dessa reunião da comissão especial, do povo falar assim, então a gente fica numa grande área, só nós. Pois é. Mas, gente, o objetivo é unir. Não, enfim. Pois é. A gente deu o tiro do pé lá atrás, agora nós estamos meio que pagando o preço. Nós temos que correr atrás do prejuízo. Mas é verdade, Mirela, concordo contigo plenamente. Eu estava lá também nessa discussão. Foi complicado o negócio. Foi. Então, foi muito ruim para a gente na época. E eu acho que agora a gente precisa voltar. Nós perdemos a oportunidade na época do DIDAM, né? O DIDAM poderia ser o journal que agregaria várias comunidades. Eu me lembro que na época, acho que eu estava no Cine, eu tentei negociar isso com o pessoal, mas ficou estranho, porque a gente ficou fora daquela árvore. Enfim, é só para dizer que nós não podemos ter esse comportamento mais de ser, não, nós somos um banco de dados, não sei o quê. Acabou, gente. Né? Vamos enxergar. A segunda coisa que eu queria dizer é que, lamentavelmente, o que aconteceu no patrocínio aí na situação do Bracis com o SBBD, eu sei porque eu participei da negociação junto com a Jus Brasil para tentar levar recursos para os dois, então eu conheço bem a história. Né? O que aconteceu, basicamente, foi que a Jus Brasil está fazendo um movimento muito forte para patrocinar o Bracis. Estão fazendo stand, levando gente, está indo um monte de gente lá. E ficaria difícil para eles, acho que isso foi a coisa final, fazer a mesma estrutura em 2 eventos, aí vem meu ponto, e em paralelo, na mesma cidade, em 2 lugares diferentes. Gente, isso foi um erro. Vou falar aqui com todas as letras. Não devíamos ter feito isso. Tá certo? Não devíamos ter feito isso. Ou se negociava com o Brasil para fazer junto, ou mudava o lugar. A gente errou. Teria que ter mudado a data, o Tigran. Pode ser a data. Teria que ter mudado a data, o local, mas assim, se perdeu a comunicação em algum momento. Pois é. Então, de qualquer maneira, pessoal, a gente errou, vamos de novo fazer o dever de casa direito das próximas vezes. Né? Isso é muito importante. Né? Eles tiveram que basicamente escolher um. Aí eles escolheram um negócio que chamava banco de dados e um negócio que chamava IA. E aí? Né? Na realidade, foi o efeito somado de vários problemas. Tá? Eu tentei muito dissuadir, fiz reunião pra caramba, conversei com todo mundo que eu podia. Eu, pessoalmente, fiz isso lá no Brasil, mas não consegui. Né? O que eu consegui, e por favor, vamos tentar levar... Eles vão mandar a gente, vão pagar a inscrição. Eu tenho uma reunião essa semana para discutir a participação deles no SBBD, me chamaram para conversar. Né? Me pediram para deixar as meninas que trabalham lá na empresa ir lá no OMB. Né? Falei com a Mirela, pô, deixa elas entrar aí, pelo amor de Deus. Mirela, beleza, pode mandar. Claro que sim. Porque para o próximo ano, a gente, né, vamos ver se a gente atrai. Né? A Jus Brasil tem uma experiência ruim de patrocinar eventos do SBC. O evento de Florianópolis foi remoto, não deu nenhum retorno para eles. E tanto que em 2022 não patrocinaram nada, até porque teve a depressão mesmo de tech, né? Agora está voltando. Então, para 2024, cara, a gente precisa ver se atrai. Então, conversar com as pessoas, se abrir mais para a indústria, no caso do Brasil especificamente, porque
eu tenho os relacionamentos lá dentro, né? Consigo fazer isso, mas vale também para outras empresas, que outras pessoas têm outros relacionamentos. Né? Uma coisa que eu fiz no CEMIST em 2021, quando eu era coordenador, a gente fez uma sessão da indústria e a gente não fez seleção de paper. A gente convidou. A gente quer que tu venha aqui apresentar paper. Porque o cara não quer vir. Se a gente botar uma barreira, o cara não vem. Então tem que convidar. Entendeu? Vem aqui, por favor, a gente precisa de você para apresentar. Entendeu? Então, o negócio de abrir as portas também vale para você. Porque o cara, veja só, o cara está lá com o dia dele, tem que fazer o sistema, entregar o OKR do mês. O cara vai parar para escrever paper? Não vai. Não vai, gente. O cara não está lá para isso. Alguns até querem, tem background acadêmico, mas o dia a dia não deixa. Mas a gente quer o cara aqui. Então não vamos fazer o cara concorrer para apresentar paper. O cara não vai fazer. Um ou outro vai fazer. Então vamos abrir a porta. Vem aqui, cara. Apresenta para a gente. Vamos bater papo. Né? E aos poucos criando esse relacionamento. Tá? Então o negócio do patrocínio foi isso, viu, Eduardo? Foi uma soma de erros. Tá? Eu acho que a gente perdeu menos pela nossa competência do que pelo contexto que se deu. Muito obrigada aí, Altigran, porque esse é um tema muito, muito importante. Só uma contextualização, a gente realmente ficou muito triste com essa história do Jus Brasil. De fato, quando a gente soube que o Bracis ia ser lá, já estava tudo definido. Quando o comitê gestor soube, a gente já estava com tudo definido. Então, ou a gente tentava trabalhar de forma colaborativa, ou ia ser pior. A gente chegou a discutir isso na reunião do comitê, até de mudar a data, mas a gente definiu essa data, inclusive, primeiro, né, do que eles. No ano passado, a gente tentou fazer uma interface com a comunidade do Bracis, a gente tentou fazer uma interface também com a comunidade do WebMedia e com a do Cademaio. A gente só teve o retorno do Cademaio, e assim, não é tão fácil, né? Enfim, eu até conversei um pouco com a coordenadora do Bracis, lá no CSBC, e eu disse, olha, a gente lamentou muito não ter dado certo. Ela disse, não, foi a questão do espaço, não dava para acomodar todo mundo na PUC, aquela história, e aí não deu certo. Aí eu disse, mas numa próxima, vamos conversar, vamos discutir, quem sabe a gente não volta a fazer junto, né, como a gente já fez lá em Uberlândia e tal. Aí ela fez, Enfim, então, a gente reconhece que houve uma questão aí que precisa ser cuidada, né, antecipadamente, e isso passa por um planejamento também. Na reunião das CEs, no CSBC, uma das coisas que foi comentada foi justamente isso, a necessidade de cada CE, o quanto antes, definir a sua data de evento, para evitar esse paralelismo. Claro que lá eles falaram sobre outro prisma, né? Eu observei, por exemplo, que o CBSoft é na mesma semana que a gente. CBSoft, Bracis, SBBD, tudo na mesma semana. E aí, do ponto de vista da SBC, isso é complicado deles gerenciarem também. E do ponto de vista da gente, das CEs, a gente precisa trabalhar de forma colaborativa. Então, assim, de repente, pensar numa data e deixar a outra meio que de reserva, e aí ir sentindo, olha, não vamos evitar o conflito, ou vamos fazer junto, ou vamos evitar o conflito, né? Porque, assim, quando a gente gera um conflito, normalmente é ruim para todos, né? E, às vezes, até para mais um lado do que o outro. Então, eu queria comentar um pouco isso, a gente lamenta muito o que aconteceu, e, enfim, a gente tem que seguir em frente, e concordo com o Altigran, a gente está registrando tudo isso, e uma das coisas que a gente precisa avançar é nisso, é como é que a gente vai estabelecendo essas interfaces, como é que a gente traz mais esses eventos que têm a ver com dados, né, que todos precisam de dados, na verdade, e como é que a gente faz essa colaboração. Professor Palazzo? Oi, só não me chame de professor. Tá, Palazzo, é o hábito, viu? É o tá hábito. Bom, a Mirella e eu não somos mais do conselho do SBC, terminou o nosso mandato agora. Mas temos o Altigran, que é nosso super conselheiro mais votado. Uma coisa é isso que Damires falou, do acordo entre as pessoas e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco no nível meta. Esse período de últimos 4 anos foi
altamente conturbado, com pandemia e tal. Foi difícil o funcionamento da SBC, do Conselho, tudo isso. Mas eu acho que está na hora da SBC criar alguma forma de coordenar isso. Eu até colocaria de ter algum modelo com uma espécie de sistema interativo que se possa ter uma visualização, uma planilha, agregação por áreas, ou fazer um algoritmo de conteúdos e fazer o agrupamento por áreas de aplicações, mas nós precisamos, acho que, pensar num nível acima, tá? Porque nós estamos com esse problema específico nosso, mas o problema é muito mais amplo do ponto de vista de SBC. Não sei o que é que dá para fazer, mas talvez o Altigram, com a experiência que ele já tinha anterior de coordenação de eventos, tudo isso aí, e agora sendo membro do conselho, talvez pensar em, além desses contatos pessoais de área por área, de se tentar montar alguma coisa no nível cooperativo, nível de SBC, para a gente poder, num período de alguns anos, organizar os eventos e tentar evitar esse problema que a gente está passando. Mas era isso aí que eu queria colocar. Muito obrigada. Bom, lá no CSBC, não sei se a Altigram vai querer complementar um pouco isso, mas foi discutido, eles estão tentando melhorar os sistemas, isso foi, inclusive, relatado na reunião das CEs, tanto em nível de GEMS, né, que a gente sabe que tem uma extensão sendo implementada aí, o GEMS 3, e também em nível dos eventos. Hoje é algo realmente muito manual, segundo a Camila, né, que é a funcionária que trabalha mais com essa parte de eventos, ela recebe a demanda da CE, ela registra lá numa planilha dela, e ela vai gerenciando a partir disso aí. Mas o que eles pediram foi justamente isso, né, que assim que a gente terminar a ata do evento, a gente já defina o próximo, já defina a data, o quanto antes passe para eles, mas concordo muito, Palazzo, com o que você acabou de colocar. A gente precisaria ter uma forma de gerenciamento, né, desses possíveis conflitos aí, e aí a gente poder mitigar. Seria muito bom que a gente tivesse esse suporte da SBC. Bom, algo mais? A gente sempre relembra que vocês podem entrar em contato, quem está aqui agora e quem vai ouvir depois esse vídeo, podem entrar em contato com a gente também. A gente tem o nosso site da CEBD, algumas informações estão lá. Inclusive, a gente tem tentado atualizar esse site constantemente. E vocês podem entrar também em contato diretamente com a gente, com qualquer um dos membros atuais do Comitê Gestor. Até o SBBD, a gente vai ter reunião semanalmente, a gente está sempre discutindo todos os pontos, quase que diariamente. Então, fiquem muito à vontade, quem está aqui, quem vai ouvir isso depois, de entrar em contato. Toda essa pauta do regimento, a gente vai votar no próprio SBBD, a nossa reunião, ela vai acontecer na quinta-feira, após o almoço, à tarde. Então, teremos tempo para discutir e aprovar o regimento, né, ou não aprovar, e teremos tempo também, pautas específicas para a gente pensar um pouco mais sobre essas estratégias para a CEBD e para o próprio SPBD. Então, a gente vai tentar ter uma reunião mais objetiva do ponto de vista de relatório, do que foi feito no SBBD, né, e a gente vai tentar ir para os pontos principais. Então, se vocês tiverem sugestões de pautas, ou de temas, fora alguns que a gente já comentou aqui, inclusive a gente vai divulgar essa pauta antecipadamente para que todos possam ver, e daí a gente poder ter uma reunião um pouco mais produtiva. Então, a gente conta com esse apoio, com a presença e com a colaboração de todos. Bom, Daniel Castro, Eduardo, querem comentar alguma coisa? Está mutado, Eduardo. Acho que está ótimo, acho que você falou bem, mandou bem, acho que todo mundo participou, né? Daniel Caster. Não tenho nada a acrescentar, só ressaltar, né, como o Altigram comentou, como teve vários que comentaram aqui, essa questão de maior integração, né, com outras áreas, e inclusive a gente tem discutido
no comitê gestor, que isso a gente enxerga que o caminho é mais horizontal do que um acima do outro, né? Tentar colocar, por exemplo, não seria um movimento, pelo menos a gente não enxerga como um movimento, de tentar pegar outras comunidades e colocar abaixo do guarda-chuva, e sim colocar ao lado, né? Juntar com outras comunidades lado a lado para formar um guarda-chuva acima dessas comunidades e integrar, né? Então, acho que é algo que tem borbulhado na comunidade de vários aspectos, e é um caminho que a gente já tem conversado, né? Isso aí, Daniel. Abri só para concordar contigo. Bom, então eu acho que a gente pode encerrar a reunião. A gente agradece muito a presença de todos e de todas, e a gente fica à disposição. Em breve nos veremos lá em BH, né? Com muito pão de queijo, né, professora Mirella? E um cafezinho mineiro. Sim, sim. Coisa boa. Sim, sim. E teremos a oportunidade de conversar um pouco mais. Pode falar, Tigrão. Acho que você levantou a mão. Oi? Feijão Carlos tropeiro. abriu a... Esse do feijão tropeiro. Ah, o feijão tropeiro, Mirella. Diga aí, olha aí, mais uma requisição Feijão aí. tropeiro, nossa. O problema é que Comer quando a muito gente bem, vai gente. para Minas, a gente tem que perder uns 10 quilos antes de ir para poder ganhar uns 5 lá. Isso é um desafio terrível, viu, Mirella? Bora lá, todo mundo fazendo exercício aí, ó. Vamos É lá, um vamos perder trem, uns é um quilinhos para trem. poder chegar lá. Bom, vamos bater uma Faltando foto, né, menos de um Eduardo? mês, né? Consegue pegar daí? Vou tentar, deixa eu gravar aqui. Senão eu pego daqui mesmo. Daniel Caster não vai aparecer, ele hoje não se organizou para aparecer. Na minha câmera do notebook aqui parou total, não ligou. Ô, Dami, se você puder também Tá, fazer aí, vou só porque fazer às aqui, vezes vamos fazer os dois. Pessoal, todo mundo sorriso. sorrindo. Salvar aqui. Ok, muito obrigada. E boa noite a todos e todas. Pessoal, Em breve estaremos todos. ao vivo, né? Conversando. Até Menos de um daqui a mês. pouco. Menos de um mês, isso mesmo. E Tchau, espero que pessoal. uma temperatura mais agradável. Né? Com certeza. Mais agradável. Defina mais agradável, mais quente. Aqui está super quente, viu, né, Aqui tá- Tigrão? Aí deve estar um pouquinho mais. Muito mais. 38 por aí. Caramba. Tchau, Tá bom, tchau, pessoal. pessoal. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite, Grande pessoal. abraço. Tchau, tchau.